Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E começa agora convidando você para fazer parte da grande ciranda do bem, fazendo a sua parte. Afinal de contas, quando nós percebemos que tudo está conectado, se você deixa de fazer a sua parte, alguém vai ter que fazer por você. E aí você sobrecarrega outras pessoas, porque com essa sua ação ou a não ação, faz com que outras pessoas tenham que carregar algo que não é delas. Mas elas carregam por compaixão, fazem porque têm a consciência de cidadania e, na realidade, fazer a sua parte é cidadania, é prática da cidadania. E praticar a cidadania é você saber ocupar o seu espaço sem ferir o outro, sem querer ocupar o espaço do outro, porque todos nós temos o nosso lugar. Veja, dentro de uma família, temos o pai, a mãe, cada um tem, dentro da hierarquia, a sua função, o seu lugar. O filho, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, né? Cada um tem o seu lugar. Na sociedade não é diferente. Cada um tem que ocupar o seu espaço também na questão de quando você escolhe qual o trabalho que você vai desempenhar, como você vai fazer a troca, porque na realidade a gente não ganha dinheiro, nós temos que fazer dinheiro para poder sobreviver. E para fazer dinheiro você tem que saber qual é a minha função dentro do meu talento profissional. E aí você vai desenvolvendo o seu talento e vai fazendo troca, porque aquilo que você dá do seu talento, há uma troca financeira. Mas pense que mesmo havendo a troca financeira, nada vai devolver o seu tempo. Então nós temos que fazer aquilo que o nosso coração, a nossa alma, aquilo que nos faz sentir vibrar o coração, sentir vibrar a nossa vida, aquele motivo pelo qual a gente acorda todo dia e fala assim, não, hoje eu vou trabalhar. Não é trabalhar, você vai se entregar àquilo que você faz e dar o seu melhor. Quando você faz isso, você beneficia as pessoas porque você faz com bom humor, você faz com uma entrega. O processo da entrega do seu trabalho, daquilo que você faz toda a diferença. Você pode entregar com amor, pode entregar com amor, com responsabilidade ou de qualquer jeito. Tipo, tanto faz. Mas a maneira de nós crescermos profissionalmente é sempre dando o nosso melhor. Então faça sempre tudo com muito amor, onde você estiver, não importa o que os outros fazem. Porque fulano no meu trabalho é assim, assado, fala mal. Deixa, olha, fecha os olhos, os seus ouvidos para quem fala isso. Você segue o seu caminho, persista, tenha um foco, faça o seu melhor, nunca se contamine com aquele que quer que você não chegue ao seu objetivo. Então, abra o seu coração, feche os seus ouvidos e o seu coração também para a maldade e queira sempre seguir no caminho do bem e da paz naquilo que você faz. Já até combinou. Então, é assim que você vai fazer a sua parte. Faça um trabalho voluntário, ajude as pessoas que estão precisando daquilo que você tem para dar. Dessa forma, com certeza, você vai estar ajudando a construir um mundo melhor. E é isso que nós queremos, acordar e também depois que passou o dia que nós nos dedicamos, chegar no final do dia, a gente sentir a nossa alma assim, satisfeita de dever cumprido. E esse dever cumprido faz com que você tenha um sono tranquilo quando você vai deitar no seu travesseiro. E é assim que nós devemos seguir a nossa vida. E que você tenha muitos e muitos dias de sono tranquilo na sua vida, você que está aqui nos assistindo. Que essa mensagem tenha entrado no seu coração. E hoje, nós aqui do programa, nós temos uma reflexão muito profunda. Diz que o palhaço, ele não é um herói. Ele é apenas um humano exagerado. É um ser humano exagerado. E hoje nós estamos com uma pessoa que
maravilhosa que tem feito muita gente rir, mas também tem feito muita gente refletir com o trabalho que faz. Ele já está há muitos anos na estrada, é o Arthur Martins. Ele é ator desde 1988. A formação dele foi o curso técnico de formação dos atores na Universidade Federal de Alagoas. É integrante da Companhia de Arte de Jundiaí, em São Paulo. Foi integrante durante 5 anos. E também é um dos fundadores da Companhia Fulanos e Cicranos de Maceió, aqui em Alagoas. Também criador do projeto Caricatura Escrita, que transforma a pessoa em poesia. Livro de poesias, o Poetinhos, lançado na Bienal Internacional do Livro de Alagoas em 2015. Palhaço Bruguelo, que nasceu, né, durante todo esse tempo, ele foi ensaiando até que em 2010 nasceu o Palhaço Bruguelo, com inúmeras apresentações e oficinas pelo Brasil. Ele é preparador cênico para cante coral, com forte atuação junto ao Coral Sesmac de Alagoas e ao Coral Orfeão, da praia de Cabo Verde, da África. E ele esteve lá, ele vai falar dessa experiência. O diretor teatral é diretor teatral em 10 espetáculos que foram montados. Houve um destaque muito grande para o Canta Liberdade do Coral Orfeão, na praia em Cabo Verde. Mais de 1.500 apresentações teatrais na carreira, com prêmios no Ministério da Cultura, Funarte e Banco do Nordeste, no seu currículo, né? Preste agora a estrear o monólogo Muquirana, criador do método de palestra Experiência para obter maior produtividade através da pausa, e também atuante em outra área, que é a área terapêutica, com massoterapia, reiki e terapia xamânica. Então, esse ser humano, como eu disse, ele não é um herói, mas é um ser humano exagerado. Arthur Martins, que prazer te receber aqui no nosso programa hoje. Imagina, o prazer é todo meu. E ler, você falar o meu currículo tem uma significância muito grande, pois a admiração que eu tenho por você, que eu tenho por André, ela é gigantesca. E tenha certeza que estar sentado aqui ao seu lado, ouvindo a minha história através da energia da tua voz, é algo que confirma que o caminho está sendo trilhado da forma certa, com tudo que aconteceu, tudo esteve certo, pois é muito gratificante estar diante de pessoas que nos inspiram, de pessoas que nos trazem o sentido de mestria de forma muito sutil, singela, sem querer virar guru da vida de ninguém. E isso é o que eu sinto por você, que sinto por André. Então, estar sentado aqui realmente é uma prova imensa de uma gratidão infinita. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. E é recíproco. É muito importante que a gente reconheça o valor de cada pessoa, e o programa Trilha Social, ele traz pessoas que são inspiradoras, assim como você. Você é uma pessoa inspiradora e assim, para inspirar outras pessoas. Talvez muitas pessoas queiram trilhar um caminho da palhaçaria ou do teatro, ou talvez até da massoterapia, do reiki, e de repente, te ouvindo falar, é tocado. E é assim, né? A vida, ela traz aqueles insights. É como você ir para uma palestra e, de repente, da palestra toda, uma frase te toca e aquilo vira a chave da sua vida, né? Mas, Arthur, você seguiu essa linha, né? Você primeiro se formou como ator, e depois, com o tempo, você veio a criar o Bruguelo, né? Que é esse personagem, esse palhaço. O que veio primeiro? A vontade de fazer rir ou a vontade de curar? E o nariz vermelho vem primeiro ou a mão que massageia? É uma pergunta maravilhosa essa.
Pois está tudo misturado. Está tudo misturado. Hoje, após 28 anos de carreira, eu consigo colocar numa sequência o que aconteceu. No início eu não sabia, eu só estava fazendo. Porque no início eu comecei minha carreira como ator e enquanto exercia essa trajetória de ator, subindo nos palcos, encontrando com olhares que se identificavam com as apresentações, encontrando com as histórias que vinham contar para mim após ver uma apresentação, aquilo foi me tocando para algo maior, algo do poder da presença do riso. E eu decidi fazer palhaço. Então, o palhaço ele foi uma consequência de toda uma jornada teatral que foi iniciada, que passei por vários palcos, que fiz inúmeras apresentações na vida, mas ela foi um alicerce para que o palhaço surgisse. E hoje, depois de muitos anos de ser palhaço, eu percebo que o palhaço surgiu nada mais, nada menos do que para me curar, para trazer a possibilidade de cura primeiro para mim. Eu sou o primeiro beneficiado com o riso que o palhaço provoca. Eu sou o primeiro beneficiado com a inversão da lógica que o palhaço provoca. Então hoje eu percebo, o palhaço surgiu para me curar primeiro. Automaticamente ele leva essa possibilidade de cura para outras pessoas. E aí na trajetória foi só somando outras possibilidades de trabalho de cura através da massoterapia, através do reiki, através da terapia xamânica, que no final, dentro do que é a poética dessa minha vida, está tudo muito alinhado. Está tudo interligado. Interligadíssimo, porque eu trabalho a percepção de que cada um é possível de se curar através das potências que tem. Você começou falando de talento. O maior talento que eu reconheço hoje é esse talento de olhar para si e perceber qual potencialidade eu tenho para exercer nesse mundo, que pode me curar e que pode levar uma possibilidade de cura para outras pessoas. E ao autoconhecimento, né? Exato. E todas essas formas que eu venho exercendo de trabalho, na cura pela massagem, na cura pelo o tratamento xamânico, pelo reiki, na cura pelo riso, todas elas estão alinhadas nesse celeiro do autoconhecimento, nesse celeiro do que é olhar para si, se reconhecer e dizer, caramba, eu sou incrível. Então foi por aí, sabe? Foi por aí que surgiu. Não tem muito o que veio primeiro, mas tem essa necessidade de autoconhecer e levar para o mundo essa possibilidade. E uma coisa que você falou agora assim, caramba, eu sou incrível. Isso é muito importante que você se veja como uma pessoa, que cada um de nós é único. E o fato de nós somos únicos é que nos faz incríveis. E a maneira como eu falei no começo, né, como você entrega o seu talento faz toda a diferença. E o fato de sermos únicos faz com que aquilo que você tem para dar é o que vai conectar, né, aquelas pessoas que precisam daquilo que você tem para dar. Porque parece que tudo converge, né? Tudo vai convergindo para aquilo que você tem para oferecer. E essas pessoas vão buscar em você, às vezes ela vai pelo riso, mas de repente você percebe que talvez ela recebeu um reiki, a massoterapia, e isso vai ajudá-la mais ainda, você vai reforçar o caminho daquela pessoa, porque muitas pessoas passam pela vida sem reconhecer o próprio talento. E o autoconhecimento é o olhar para si e entender que você é filho e filha de um Criador. Quando você fala, eu sou incrível, você está reconhecendo o potencial do Criador dentro de você. Exatamente, é isso mesmo. É essa poética que eu busco no meu olhar. E faço essas palavras realmente se tornarem vivas. Pois é isso, se não houver esse reconhecimento desse grande Criador, a nossa vida fica vazia.
Fica sem essa... o eu sou incrível perde força, perde a poética. E entender que nós somos passageiros aqui, né? E essa passagem, eu sempre refleti sobre isso, eu não sei se você vai concordar comigo, mas como é uma passagem, tudo que você fizer vai ficar para os que virão. Qual é o legado que você vai deixar? Você está deixando o legado. É interessante que aí dentro da filosofia do palhaço, nós temos uma imagem alegórica para o que é a trajetória do palhaço em cena. Que ela é tão Sim. profunda que pode ser colocado nessa... como a vida de uma pessoa, a trajetória de uma vida. Sim. O palhaço, ele simplesmente ele tem que entrar por uma porta e sair por outra porta. É o objetivo dele. Mas o que acontece aqui nesse meio, nessas possibilidades, é o que faz com que o palhaço torne-se interessante. Mas ele tem que sair pela outra porta. Então ele não vai simplesmente paralisar na primeira porta, ele não vai paralisar no caminho e ele não vai paralisar na última. É um contínuo, é uma passagem. E dentro da filosofia do palhaço que eu estudo, essa passagem ela é muito mais intensa, pois ela realmente tem que deixar algo. É muito significativo isso que você traz, de que nós estamos numa passagem e vamos deixar. E vamos deixar mesmo. E nós vamos deixar o quê? Deixar o nosso legado. E qual é o nosso legado? Aquilo que nós temos de talento, seja ele qual for. Cada um tem o seu talento e cada um vai deixar esse seu talento como um legado, seja ele qual for, seja ele qual área que estiver. Aí, falando de filosofia, eu vou fazer uma pergunta bem profunda, né? Quando você tira o nariz de palhaço, quem é que fica? Olha, fica aquela criança que tinha esperança no mundo. Eu vou até me emocionar agora. Porque quando eu tiro o nariz de palhaço, fica aquela criança que tem certeza que é grande. Mas não é grande de ego, não é grande de tamanho. É grande porque é pertencente e presente no mundo. Quando eu tiro o nariz de palhaço, o que fica é a certeza da presença, seja ela como for. E uma outra pergunta, eu sei que emociona, porque fala, né, de algo muito profundo, porque você dedica a sua vida, né, o seu dia a dia a isso. Tem algum personagem que você criou que te ensinou mais sobre a vida do que qualquer curso? O Bruguelo. O próprio O palhaço? próprio palhaço. O Bruguelo, ele me dá lições de vida que cursos que eu já fiz de autoconhecimento não trazem. O Bruguelo me traz lição de mentalidade que outros cursos que eu já fiz sobre mentalidade não trazem. Porque o Bruguelo me traz principalmente a certeza da presença e a certeza do simples. E a confirmação de que no simples você cria o impossível, o improvável. E que o erro não é um fator punitivo, ele é apenas um impulsionador de possibilidades. O Bruguelo me ensina diretamente que, ao tropeçar, você não está sendo punido, você está ganhando a oportunidade de ir além e de transformar aquele tropeço num passo de dança. Então, essas... É porque é como a vida, né? É como você a tem que vida. aprender a surfar. É como a vida. Então, é isso. O Bruguelo me ensina a viver de uma forma mais leve, mais suave, menos carregada de pressões e de objetivos. Isso... Viver o momento presente. Viver agora. Viver esse momento de agora. Entre uma porta e outra. Entre uma porta e outra que existe a possibilidade. E aí é isso que o Bruguelo me traz. Então, realmente, para mim o Bruguelo, ele é além de qualquer palestra motivacional que eu possa escutar. Porque ele realmente é vivo, ele é pulsante e ele não ensina os outros não, ele me ensina primeiro. Ele me faz tropeçar para dizer, ó, o adulto está pressionado, tá pressionado demais, o adulto está no caminho errado. O adulto está querendo ficar por um caminho que não é o correto. Chama atenção para voltar para a rota. Aí ele dá uma rasteira e chama atenção para voltar para a rota nessa rasteira que ele me dá. Você acredita que rir, na realidade, é uma massagem por dentro? É essa conexão que eu falo dos meus trabalhos. Porque rir é uma massagem por dentro. Rir é uma massagem na alma.
Rir é uma massagem no ambiente. Rir, ela realmente ela está nesse lugar do massagear, né? É uma massagem no coração. Antes de nós entrarmos aqui na gravação, eu entrei pela porta do restrito, né? É. Eu sou aquele, vou estar restrito, mas é para ir, então vamos é por aqui que eu vou. E estava sozinho e começou a chegar um nervoso, começou a chegar um nervosismo, disse, caramba, eu vou dar uma entrevista. Comecei a ficar ansioso sobre isso. Aí eu parei, respirei e dei uma boa risada. Fiquei 1 minuto dando risada e senti realmente essa calma chegar. Senti essa massagem acontecer Interiormente. interiormente e acalmou. Então, assim, é a massagem interna, assim. E assim, com algum cliente, você já usou o humor para desamarrar algum nó que o paciente tinha? Já usei tanto em sessões de terapias xamânicas, quanto em sessões de reiki, quanto em sessões de massagem. Quando chegava aquele cliente que estava muito amarrado, aí entra a sagacidade do olhar do palhaço e da escuta do palhaço, que o palhaço ele escuta por todo o corpo, né? Não só pela audição. Eu percebia algo na fala daquele cliente, eu percebia algo no corporal daquele cliente e na história que eu já conhecia, que poderia gerar um momento de descontração através da risada. Ou falava de algo que aconteceu no ambiente e aí também trazia essa possibilidade do riso. Né? Um exemplo muito que me chega muito bem agora, estava numa sessão de massagem com um homem de 2 metros de altura, atleta de musculação, gigantesco, e ele chegou todo travado. Primeira sessão, chegou todo travado. Travado não só no corpo, mas travado também nas amarras sociais que ele carrega por ser quem é. Emocionalmente, né? Emocionalmente. Então ele chegou super travado. E naquela desconfiança, né? Poxa, vou fazer uma massagem com um homem. Então já tem esse fator social também embutido nisso tudo, né? Ao deitar na maca, a maca deu um rangido diferente. Ah, minha amiga, isso foi suficientemente bom para esse jogo acontecer. Que aí eu falei do rangido da maca. Né? Eu disse, eita, que o peso da sua trajetória atlética realmente vai quebrar minha maca. Aí ele desarmou. Ele desarmou e a Às massagem vezes uma aconteceu. frase, né, no horário, no momento certo e com o sentido certo. É Isso, como uma flecha, né, isso. no caminho E se certo, né? nós estamos dispostos a escutar, que o grande aprendizado que eu trago dessa história, principalmente a história da palhaçaria, não é fazer o outro rir, mas é escutar o outro com escuta afetiva e a partir dessa escuta lançar algo para o que ela mesmo disse, o que ela mesmo fez, só que de uma forma diferente e vai causar o riso nessa pessoa. Com certeza. Se você pudesse dar uma dica, né, para todos que estão nos assistindo, para quem está com o corpo travado e a alma cansada, qual seria uma dica, um movimento, alguma coisa que você pode ensinar? Aí, em 30 segundos. Você tem 30 segundos para ajudar aí as pessoas que estão nos vendo. Em 30 segundos você vai fazer o seguinte, você vai inspirar pelo nariz profundamente e soltar com uma gargalhada que você nunca deu antes. E deixa se esvaziar. E repete esse processo 2 ou 3 vezes, até realmente você sentir essas amarras saírem. Isso tem um poder terapêutico impressionante. Apenas esse fato, inspirar e soltar o ar numa gargalhada. E essa gargalhada não precisa ser motivada por nenhuma piada. É só o ha-ha-ha. Não importa se você está vendo algo engraçado, não importa se você está lendo alguma piada, é só e simplesmente isso. Inspira pelo nariz e solta o ar fazendo ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. É porque o cérebro ele recebe a mensagem de que está tudo bem. E Isso. aí ele envia, né? Ele faz as transformações metabólicas necessárias. Parabéns Isso. pelo seu trabalho. Isso vai desarmar tensões musculares, isso vai desarmar ansiedade, isso vai desarmar medo, vai desbloquear o medo. Quando você estiver prestes a entrar numa reunião importante, faz esse exercício.
e percebe o quanto que vai ser diferente a entrada nessa reunião. Porque você relaxa, e relaxa do interior para o exterior. Se você tiver com alguma pressão no corpo, né, a gente carrega muitas dores no corpo, principalmente na região dos ombros. Se você faz essa risada, automaticamente o seu corpo movimenta. E ao trazer esse movimento, está oxigenando a musculatura através do riso, não é só do toque, para que essa musculatura fique mais solta, né? E mais também aberta e receptiva ao toque. Depois que você fizer essa risada, se você tiver com dor no pescoço, aí você pode fazer uma automassagem com a ponta dos dedos, da orelha até o ombro. Repete 10 vezes de um lado, 10 vezes do outro. Vai ficar tudo bem. E vai ficar tudo bem. Temos algumas fotos? Então vamos colocar, por favor, vamos ver as fotos aí. Essa sua ida também para... Quando você foi para Portugal, né, lá em Cabo Verde, foi uma experiência muito importante. Olha aí, Contos de Cordel, fala um pouco sobre isso. Contos de Cordel é um espetáculo que eu tenho um carinho enorme. Um espetáculo feito aqui em Maceió e feito para valorizar a literatura de cordel. E isso é muito importante, a gente tem que valorizar o que é nosso, a nossa cultura, né? Principalmente agora na época junina, que a gente está vendo que muita gente está tirando as festas juninas e transformando em sertanejo, que não é a nossa praia, né? Exatamente. Olha aí, esse aí é o Palhaçou. Esse aí é o Bruguelo e a poesia que eu fiz inspirada no Bruguelo, Palhaçou. Você vai terminar o nosso programa com essa poesia, vamos lá. Certo. Qual é a próxima? Ah, Aqui com seu irmão, Luiz Martins, né, que é o nosso grande maestro, né, aqui da Sinfônica. Da Filarmônica de Alagoas. Filarmônica de Alagoas. Isso, né? Maestro de canto coral e maestro da Filarmônica de Alagoas. Que também participou dos grandes momentos no Mar Só Voluntário, nos shows. E que é um grande apoiador, incentivador e motivador da minha carreira. Isso, e também a gente lembra daquele show que foi feito e você representou Dominguinhos, Exato. Né? De Gonzaga Dominguinhos, Exato. Foi muito bonito. Estava dividindo o palco com o Marlon Rossi, que é outro grande da nossa cultura. Um abraço para o Marlon, que esteve aqui conosco. Foi lindo. E olha aí. Então, isso aí foi a estreia do espetáculo do Bruguelo, o espetáculo Dei Lado com o Bruguelo. É quase isso aqui, é quase uma entrevista. O Bruguelo, ele tem o sonho de tornar-se um entrevistador, e aí ele montou o programa dele. E aí ele reúne pessoas para fazer essas entrevistas e traz quadros clássicos de programas do auditório dos anos 90 e faz isso aí. Isso aí aconteceu lá em Barão Geraldo, em Campinas. Que coisa maravilhosa. E essa foto ela é muito significativa, antes de falar dessa próxima, que na foto ela tem a presença de um grande mestre meu da palhaçaria, que é o Ézio Magalhães. Sim. Então ele teve essa delicadeza de ir assistir a estreia e sentou logo na primeira fila. Então foi muito lindo. Você se sentiu prestigiado, né? Maravilhado. Isso é muito bom. Reconhecimento, né? Exato. Essa foto, ela também tem uma significância muito, muito bacana. Na minha trajetória, por questões de vida, questões de saúde, questões práticas, financeiras, emocionais, de crise de ansiedade, essas coisas, em vários momentos eu fiquei afastado dos palcos, afastado da arte, de apresentações, não afastado da arte. E essa foto, ela é um desses momentos de retorno. Eu, após uma parada, acho que de 2 anos, eu resolvi fazer o espetáculo primeiro na minha casa, primeiro na sala da minha casa, para as pessoas próximas. Estava a minha mãe, estava a minha filha, estava a minha companheira da época, então foi intimista. O Bruguelo, ele apareceu para pessoas que sabem realmente o quanto que ele é importante, né? E aí? E foi na sala de casa. Essa daí, tempo de pandemia, né? E todo mundo trancado em casa. Bruguelo estava solto no seu apartamento. E essa foto era um programa de terapia de riso que eu estava lançando, vídeos para trazer essa perspectiva do riso como algo terapêutico.
E essa foto foi para trabalhar a ira, para não se enraivecer, né? Então o Bruguelo ele tropeça numa casca de banana e fica irritado com essa casca de banana. E aí ele traz uma solução que não é a solução da gritaria, que não é a solução da briga, né? Que é uma solução diferente. Da mediação. Ele vai por aí, vai pela mediação. Mediação. E a mediação, aí ó, a partir do riso. Ao invés de irritar-se, levou um tropeço, ao invés de irritar-se, ao invés de xingar o mundo todo e se vitimizar. Respirar. Respire e dá uma risada. E Aconteceu. segue em frente. E tem algum ensinamento por Já ali. passou. Já passou. A passagem, né? Já passou. Já passou. Essa daí foi um momento interessante também, quando eu fazia espetáculos de rua com o Bruguelo, né? Então, essa aí foi na praia, numa praça próxima à praia, aqui em Sete Coqueiros, e era o início do espetáculo. O espetáculo era isso, o Bruguelo entrava como um pessoal da limpeza, ele estava limpando o ambiente e depois entrava o espetáculo. E era interessante que essa conexão com a rua, ela é muito viva, né? O espetáculo de rua, ele é muito pulsante, ele acontece realmente naquele instante. E com as pessoas que estão ali, tudo assim, é uma surpresa, né? Uma boa surpresa. Essa é a mais recente, que é a minha ida agora para Salvador, que eu fui fazer a direção teatral, a direção corporal e a preparação cênica do Coral Orfeão da Praia, no Festival Internacional de Coros Lusófonos. Então essa foto foi numa igreja lá em Salvador, no primeiro dia de apresentações, na estreia do coral lá nesse Festival Internacional de Coros. Eles estavam super nervosos, mas nós já vimos de uma semana de preparação, então eles fizeram muito bem, conseguiram entender o estado de presença, conseguiram entender a vontade de participar e a necessidade de realmente respirar e fazer com presença aquele canto. Estar presente ali. Para além da afinação. É uma afinação do corpo, né? A entrega. A entrega, isso. A entrega. Nós estamos chegando no final do programa. Eu gostaria, então, agora de terminar com você falando a sua poesia. Tem muita coisa para a gente conversar, a gente vai ter outro momento, porque tem muita história para contar, né? E inspiradora. E eu gostaria que você declamasse esse poema. Vou declamar agora. E é muito bacana declamar essa poesia, pois ela realmente é um ato de gratidão ao que o palhaço fez pela minha vida. E vem fazendo, e continua fazendo, e vai fazer até eu sair dessa porta. Chama-se Palhaçou. Sejamos palhaços no olhar, sorriso, abraços. Caminhemos palhaços com os tontos, tropenga em laços. Olhemos palhaços para os todos, por nós nos estilhaços. Respiremos palhaços afetuantes, pelos poros incompletaço. Palhacemos palhaços sem gravidade, verdadeiros descalços. Para todo um dia sempre, apenas palhaço. Que lindo! O programa Trilha Social termina com uma boa gargalhada. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem. Volta a semana que vem, eu vou estar esperando você, sempre com novidades. Até lá!